relembrando aí aos nossos colegas que estão participando da live, nossa série de lives em comemoração ao mês do trabalho. Fizemos 3 lives até o momento, colegas que atuam no governo, que atuam no terceiro setor, que atuam em instituições de ensino e pesquisa, e hoje a nossa live com colegas que atuam em empresas, né? Nós temos aqui conosco hoje o Sérgio Saf, que é fundador e trabalha na Evergreen Empreendimentos Florestais. O Sérgio vai conversar um pouco com nós sobre a experiência dele e vai compartilhar conosco aí as perspectivas, não é isso, Sérgio? De atuação, considerando a tua empresa aí, que você tem com outros colegas da engenharia florestal. E nós temos aqui também o Ruter. Ruter, você vai ter que me ajudar com o teu sobrenome. Eu conheço o Robson, né? Mas o seu nome e o dele, eu nunca usei o sobrenome. Explica para nós aí como é que fala. É Dissers. Dissers. A minha mãe não quis utilizar o sobrenome dela porque era trauma de infância. Podia ser mais complicado um pouco, era para ser Hillesheim Dissers. Acho que foi uma boa troca. Facilitou para nós. Mas, pessoal, então, obrigado aí a presença de vocês, né? Vamos começar aqui o nosso bate-papo. O nosso início aqui, como vocês estão sabendo, nós vamos passar a bola para vocês, para que vocês se apresentem, né? Falem aí um pouco sobre a experiência profissional de vocês, por onde vocês andaram. 5 minutinhos para cada, começando aí pelo Sérgio Saf. Com você aí, Serginho, a palavra. Opa, tudo bem? Pedro, Ruter, obrigado aí, gente, por estar participando. Essas lives são fantásticas. E acho que ajuda muito aí a quem está começando a engenharia florestal, e esses debates com o Pedro são muito ricos. Bem, eu sou engenheiro florestal há 16 anos, formei na UNB em 2004, entrei em 98 junto com o Pedro, e a gente já vem trabalhando na iniciativa privada, mais especificamente desde 2014 com a Evergreen, Investimentos Florestais. Já passei também pela parte pública também, como analista do serviço florestal, trabalhando com as concessões florestais em editais. Também já com a visão do terceiro setor, fui analista de conservação da WWF Brasil. E também analista do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Então, acho que hoje em dia, do ponto de vista privado, a gente consegue ter uma noção muito boa dos anseios de todas as esferas de tomadores de decisão, né? E tentar pegar essas sinergias entre todos esses atores. Hoje o Pedro falou aí que já teve live com o terceiro setor, com o pessoal da gestão pública. Hoje, na iniciativa privada, a gente também trabalha com essas interfaces, não só a relação privada com investidores, mas também a parte pública. Legal, Sérgio, mas assim, aproveitando ainda que tem um tempinho aí na sua resposta para você nos responder, conta para nós aí como é que foi essa experiência do PNUD. A gente trabalhou junto, não foi isso, lá no Maranhão? O que você foi fazer lá? O PNUD foi uma experiência muito boa, o início da nossa carreira, né, Pedro? A gente trabalhava para o IBAMA em vistorias de projeto e licenciamento de manejo florestal, reposição florestal e projetos de uso de conservação, de uso alternativo do solo, né? Processo de licenciamento e desmatamento. Foi uma experiência fantástica em ter trabalhado no Maranhão, depois no PNUD, tanto no Acre como no sul do Amazonas e Rondônia, olhando a realidade do que acontece em campo com a questão econômica, né? Como a questão econômica está atrelada ao desenvolvimento e à conservação dos recursos florestais. Foram mais de, acho que esses anos de PNUD foram mais de 8.000 quilômetros de carro rodado e
com certeza mais de 30 atoleiros e dormidas na estrada. E a gente vê como que a questão da dinâmica do solo, ela interfere também nos aspectos florestais. Bacana, Serginho. Realmente foi uma experiência muito rica para nós, né, que estávamos saindo da universidade. Mal tínhamos recebido o nosso canudo e conseguimos aquela oportunidade. Foram meses de trabalho muito ricos. Mas agora, passando aí para o Ruther. E só para finalizar, é fundamental ter disposição para ir em campo, né? Não dá para ficar só em escritório, né? Era o que a gente queria naquela época, não era? Em Brasília, a gente tinha essa sensação, pelo menos eu tinha, imagino que você também, de que precisávamos dar uma volta pelo Brasil e conhecer aí a engenharia aplicada na prática. E eu acho que o Ruther vai dar umas boas contribuições nesse sentido também. Vou passar para ele 5 minutos, Ruther, para você se apresentar. Obrigado aí a sua presença. Tranquilo, agradeço o convite aí. A gente também trabalhou aí durante a graduação aí também nos movimentos estudantis aí, então também nas associações de classe. Então esses momentos de troca de experiências, de união aí em prol de algumas causas, eu acho que são fundamentais. Então a gente está sempre disponível aí para poder colaborar e poder somar e trazer visões ou experiências diferentes para que um vai somando com o outro, né? E sempre que possível multiplicar, e a parte de dividir e reduzir a gente vai esquecendo pelo caminho. Bom, então sou engenheiro florestal também, formado pela UFSM, nos idos aí de 2005, então temos praticamente aí, estamos debutando aí, pós-formados. Eu também tive uma primeira inserção no mercado de trabalho em iniciativa pública, eu trabalhei aí 1 ano e meio na Fundação Estadual de Proteção Ambiental, então bem na época aí onde grandes investimentos de indústrias de papel e celulose estavam sendo anunciados para o Rio Grande do Sul, onde teve uma série de processos e procedimentos que levaram para algumas atividades aí, ou algumas restrições para a atividade florestal aqui no Rio Grande do Sul, no tocante a florestas plantadas. Depois disso eu fui trabalhar numa empresa de painéis de madeira, então era uma empresa aí de médio, grande porte de painéis de madeira, fibra plaque. Trabalhei lá por aproximadamente aí 8, 9 anos, onde nós fazíamos a gestão, eu era gerente florestal lá, nós fazíamos a gestão de aproximadamente aí 25 mil hectares de florestas plantadas de pinos e eucalipto. E também fazíamos aí a gestão do abastecimento da indústria aí com consumo anual de 1,5 milhão de toneladas, trabalhando desde pequenos produtores florestais até médios e grandes players do setor. Então, a gente tinha uma inserção aí nos produtores florestais de fato. Bom, saindo de lá, a gente começou aí numa carreira solo, com os percalços aí de quem quer empreender no nosso país, da RDK aí trilhando o caminho aí de 5 anos, mais de 5 anos, acabamos de fazer aniversário aí também. E aí a gente começou atuando meio que apagando incêndio, procurando atender os clientes ou potenciais clientes da melhor maneira possível, ou nos problemas que eles nos tinham e que se tornavam nossos também com o passar do tempo. Então, como bom florestal, a gente foi plantando algumas sementes, algumas mudas que demoram a fornecer seus frutos, né? A gente não está plantando alface que cria um cliente ou um projeto em 30 dias, então os projetos são normalmente longos, né? Então a gente tem que estar sempre se preocupando em estar colocando a nossa semente aí em solos férteis, em sítios adequados aí para que a gente possa colher os frutos lá na frente. E lá para cá a gente vem atuando aí principalmente em três ramos principais, né? Nós temos atuando aí na área da certificação florestal, basicamente com FSC. Então hoje a gente é administradora de 2 grupos de produtores florestais na modalidade SLINF, então de pequena escala e baixa intensidade. Fomos os precursores aí do primeiro grupo SLINF do Rio Grande do Sul, foi nós que construímos e estruturamos o grupo. E agora aí já fazem mais ou menos uns 3 meses, onde também recebemos o certificado do segundo grupo que estamos trabalhando aí na gestão
do manejo florestal dessas pequenas propriedades. Paralelo a isso, a gente atua também em algumas áreas de cadeia de custódia e suporte a alguns outros projetos de manejo florestal. No segundo, a esfera, a gente vem trabalhando em alguns projetos de restauração e recuperação de áreas, controle de exóticas invasoras, que estava tendo uma grande possibilidade de trabalho nesses últimos anos, mas em função da pandemia, e esse projeto essa vertente acabou por não se caracterizar como um trabalho essencial, acabou tendo uma série de dificuldades e nós tivemos que desmobilizar algumas frentes de atuação nessa linha. E um terceiro segmento que é na exportação de produtos florestais in natura, onde a gente vem trabalhando aí desde novembro de 2018 com a exportação de madeiras para o mercado asiático e para o mercado europeu, aí para atender tanto indústrias de madeira sólida quanto indústrias de papel e celulose. Bom, muito legal, uma experiência rica, e eu acho que essa dupla hoje vai trazer contribuições interessantes para o debate, que se complementam, né? Aproveitar e vou dar mais uma vez boa noite para quem está nos acompanhando. Vi ali que entrou o nosso Antônio Carlos Rúmel, ex-diretor do Serviço Florestal Brasileiro. Um grande abraço, Rúmel. Ficou pesado. Agora a live ficou pesada. Sérgio, mas ele era, acho que, diretor da DBFLO, não era? Eu sei que o Zé Humberto era o coordenador geral, quando a gente conseguiu aquele contrato lá do PNUD. Pessoal, e também meu chefe no Serviço Florestal, né? Chefe do amigo do Serviço Florestal e parceiro aí de pescaria. Aí tem que botar uma live com o Rúmel também, hein? Essa é importante. É isso aí. Após esse ciclo de lives da AEF, a gente vai puxar algumas junto à SBF, né? As discussões no plano nacional. Certamente vai ser um ambiente rico de troca de ideias também. Bom, como eu estava dizendo, essa live está sendo gravada, tá, pessoal? Depois vai ser disponibilizado o vídeo no nosso Instagram e no canal do YouTube da FDF também. Lembrar vocês para curtirem lá o vídeo e seguirem o nosso canal. Como eu estava comentando, depois dessa live, os conteúdos de qualidade não vão acabar, teremos novidades. Vamos agora ao segundo bloco, tá? Então a gente chega aqui à pergunta orientadora, né, da nossa sequência de lives. O que esperar do profissional de engenharia florestal para os próximos 10 anos? Né? Os nossos convidados hoje atuam no setor privado, então essa perspectiva de quem está empreendendo ou trabalha numa empresa, vocês têm essa experiência, o Ruther me lembra aqui que comentou, já trabalhou em empresas, ambos são sócios fundadores de empresa. Então, compartilhem conosco aí, vou passar para o Ruther primeiro dessa vez. O que vocês acham da perspectiva de vocês que seriam os bons conselhos e as boas dicas para os colegas que atuam ou que pretendem atuar no setor privado? Ruther, contigo, 15 minutinhos aí para compartilhar com a gente. Bom, para responder isso a gente precisaria de uma bola de cristal, né? E seria muito mais fácil e aí a gente conseguiria dar alguma definição ou alguma expectativa bem clara. Mas eu acho que o mundo, principalmente nesse momento de pandemia, e tem se caracterizado e tem acelerado algumas transformações que estavam sendo bloqueadas ou restringidas em alguns momentos. E eu vejo que o profissional do futuro, tanto o engenheiro florestal quanto qualquer outro profissional aí que vai estar trabalhando com os recursos naturais, ele vai ter que ter uma perspectiva de como agregar e permitir que as ações na pequena escala sejam viáveis, né? Então, acho que é uma das prerrogativas que eu acho que vão acabar sendo necessárias, aí, como o manejo ou o aproveitamento dos recursos naturais na pequena escala vai acessar os grandes mercados, né? Então, acho que isso é fundamental, esse profissional estar com essa perspectiva. Do ponto de vista do profissional em si, eu acho que as relações de trabalho vão se tornar cada vez mais dinâmicas. Eu acho que essa reforma da CLT
veio inicialmente mudar algumas questões pontuais, mas eu acho que a relação de trabalho no Brasil ela deverá ter uma relação um pouco mais dinâmica aí com o passar do tempo, provavelmente aí com uma relação um pouco mais transparente entre empresa e colaborador, ou entre pequenas e médias empresas. As startups aí também estão sacudindo muito essas estruturas muito encaixotadas aí com o mercado de trabalho, ou que as atuações profissionais acabam sendo restritas, né, se restringindo. Eu acho que o profissional também ele vai ter uma necessidade de uma atualização aí muito maior. Hoje já é fundamental que nós tenhamos uma atualização constante aí do que está acontecendo, não só no quintal da nossa casa, mas o que está acontecendo no mercado mundial, seja de produto, seja de perspectiva, seja de restrições legais, barreiras comerciais, para que lado o que está sendo produzido aqui no Brasil vai ter continuidade, para que lado não vai ir. Do ponto de vista específico do engenheiro florestal, eu acho que o mundo vai aumentar significativamente o consumo dos produtos de origem florestal, então vai ter uma demanda crescente por fibras, por madeira sólida, a substituição do plástico, acho que vai vir muito forte nesses 10 anos, então os produtos aí de inovação biotecnológica, como através de nanocelulose, todas essas questões aí vão ficar numa escala que hoje está numa escala de pesquisa e muito embrionária, vão despontar no mercado e vão ser as novas realidades, né? As biorefinarias e tudo isso, eu acho que vai vir muito forte na próxima década, né? A questão aí que o setor florestal já vem muito à frente aí do setor agrícola ou do setor da carne, da proteína, que é a garantia da origem dos seus produtos, né? Então, acho que esses processos, sejam de certificação, FSC, sejam do Serflor, sejam do atendimento das normas da EUTR, enfim, ou em questões de rastreabilidade da origem do produto, da pegada ecológica, enfim, do que está acontecendo realmente lá no local onde aquele produto foi produzido, onde foi gerado. Então, tudo isso eu vejo como situações que não voltam mais, elas só tendem a ser cada vez mais exigentes e a tecnologia que está disponível hoje faz com que isso se torne muito mais fácil e que evite qualquer, digamos assim, fragilidade que o sistema tem hoje, né? Então, eu vejo que isso vai acontecer com uma intensidade muito, muito grande. Do ponto de vista mais aqui que a gente tem trabalhado na realidade do Rio Grande do Sul, também Santa Catarina e Paraná, que eu não vejo muito como diferente do resto do Brasil, talvez, mas também acontece já em outros países do mundo, que é o pequeno produtor florestal, né? Então, isso eu acho que vai ser uma realidade, a expansão, a abertura de novas áreas agrícolas ou áreas de pastagem, e depois conversão para a área de florestas plantadas, ou mesmo manejo de nativas, mas mais focado na área de florestas plantadas, vai ter que olhar para o pequeno produtor com mais intensidade, porque a gente não vai conseguir somente ampliar a produção aí ampliando novas fronteiras da silvicultura. Então, o desafio da perda de produtividade dos atuais plantios, né, da questão de, provavelmente, aí de aquecimento global, de redução das precipitações médias ao longo dos anos. Então, tudo isso vai exigir com que a pequena escala na silvicultura seja mais valorizada pelas grandes corporações e pela sociedade como um todo. Eu vejo aquela utilização e o zoneamento de uma propriedade rural, o próprio planejamento da propriedade rural vai ter que levar em consideração esses aspectos, e tem áreas onde a silvicultura tem um grande potencial. A gente vê a questão da assistência técnica, né, Ruther? Como faz falta até com um enfoque florestal, né? Florestal. E também a questão do manejo de uso múltiplo das florestas, né? Eu vejo que o mundo passando por dar mais valor, assim, ou valorizando a própria madeira como um produto mais nobre, tanto na construção civil, talvez aqui no Brasil, com algumas iniciativas de prédios, de vigas coladas, laminadas, vai ter uma valorização. Hoje já se
se percebe que plantar floresta somente para picar num picador e transformar em outro produto não é a melhor alternativa, né? Então, eu vejo que isso, a produção, o manejo florestal para uso múltiplo de florestas plantadas também tende a ser aí um canal de valorização da pequena propriedade rural como algo inevitável. Bacana. E Não sei aproveitando quanto aqui, tempo já passou para não ficar um monólogo, não sei se a gente vai trocando. não é. Acho que é. Aproveitando aqui, ó, a nossa colega Sabrina, aí do Rio Grande do Sul, ela comenta que o engenheiro florestal tem recebido, né, na visão dela, ela tem percebido um crescimento nas vagas para os florestais. E a sensação é até legal ver essa empolgação, eu converso com ela de vez em quando, de que é um profissional do futuro. Você tem essa sensação, Ruther, que o florestal é um profissional do futuro? E aí aproveito e te dou uma segunda pergunta. Deixa aí umas dicas também da formação, como que você... O que você correu atrás para complementar a sua formação e que acabou te ajudando nessa tua atuação hoje, né? Você tem uma empresa, não é isso? Como é que foi a criação dessa empresa? Olha, eu acho que a Sabrina e a gente participa de alguns fóruns aí, agradeço já a pergunta e a colocação dela, sempre uma colega muito atuante aí nas atividades aí da engenharia florestal no Rio Grande do Sul. Bom, voltando à tua colocação, eu acho que um profissional aí para empreender e ter condições de... Desculpe, respondendo a pergunta dela primeiro, eu acho que sim, as vagas têm aumentado, eu acho que no Rio Grande do Sul, porque a gente tem observado uma oxigenação um pouco no setor aqui no estado. Assim. As áreas ainda... Hoje a gente percebe uma conversão de uso de áreas florestais para área de uso agrícola de florestas plantadas aqui no estado. Mas, por outro lado, a gente percebe também uma atuação mais forte das atividades aí das operações. Florestas que estavam há 10 anos esquecidas, que estavam virando um problema para o produtor, ou em alguns momentos para o investidor, hoje estão tendo uma certa liquidez e movimentando o mercado como um todo, tanto da indústria de embalagens, aí de pallets, como a indústria de painéis de madeira, como a indústria da carvoaria para fins energéticos e não para siderurgia, como no resto do país, como para celulose, painéis de madeira, serrarias. Então, tem sim um aquecimento no mercado. E as perspectivas, assim, ou o perfil profissional que a gente almeja, ou que pelo menos em algumas vagas que a gente porventura tem aberto, ele tem sido muito dinâmico, né? Mas uma das prerrogativas que a gente tem atuado em algumas contratações é um profissional que tem apetite ao risco. Então, um profissional que não está somente pensando aí no salário lá no final do mês, mas que ele corra risco junto com a equipe, junto com a empresa, né? Então, a gente inclusive tem feito isso e às vezes acaba sendo frustrante, né? Até a gente teve agora 2 processos, 2 profissionais que estavam praticamente selecionados, em todo o processo acharam que era muito bonito ter, sei lá, 60%, 70% da remuneração de forma variável, com indicadores, com objetivos, e na hora do sim mesmo vão ver, pois é, mas eu preciso ter uma segurança, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Então, é uma necessidade e uma mudança de mentalidade assim que o profissional vai ter que estar disposto a correr risco. Tá? E assim, no atual cenário, o profissional jovem, o profissional que está sendo egresso da universidade, tem que ter isso pelo menos o que eu penso, como prerrogativa básica. Assim, o momento dele arriscar, de tentar desenvolver algo é agora, e se não der certo... Bom, tentou, cresceu, aprendeu, fez contatos, né? Porque hoje todos os clientes praticamente que a gente tem e mantém na nossa base de clientes, ou os projetos que a gente atua, não foi alguém que foi pesquisar a atuação da RDK na internet, entrou no blog, entrou no Instagram da empresa para nos contatar. Foi uma indicação de um outro cliente, ou de um outro colega, ou de uma outra coisa. Então, se tu não cultivares as relações pessoais, as relações profissionais
E um bom trabalho feito, e saber dizer que não, e saber dizer que sim, e correr atrás e entregar, ele realmente vai estar fadado a receber um salário, e que tende a ser um salário cada vez menor, né? Porque o salário vai estar atrelado a desempenho, seja na iniciativa privada, seja atuando de forma autônoma, seja empreendendo, criando uma empresa. Então, eu acho que essa questão de um risco ou de uma participação nos resultados, ela vai ser preponderante no futuro próximo. Não, bem interessante isso. Eu acho que dialoga até com o que conversávamos na live anterior, quando avaliávamos, né? Quando saímos da universidade, recém-formados, no caso, tínhamos contato com um trabalho dentro da administração pública, e aquele choque, quando a gente percebe que nem tudo da forma como é estudado tem condições de ser aplicado. E eu acho que trazendo para o setor privado, é um pouco essa visão de que para colher frutos tem que plantar, né? Então existe aí, no caso, quem quer empreender, haverá sempre um risco, né, associado a essas iniciativas. Muito legal, Ruter. Obrigado aí por compartilhar. A gente vai ter mais um tempo para... Pode falar. Uma outra coisa que é muito importante é que as pessoas não precisam correr risco sozinhas, né? Ou as empresas, ou os profissionais, entendeu? Muitos casos, os projetos que se apresentam são projetos grandes, ou trabalhos muito extensos, ou com uma necessidade de um aporte, às vezes, de capital, ou de um aporte de esforço mesmo, de horas, homem de trabalho, horas de profissional trabalhando, e que as pessoas, os profissionais, não têm que ter vergonha ou receio de contatar um colega, uma outra empresa, e dizer, tia, tem um projeto assim, vamos trabalhar junto, vamos fazer uma parceria aqui, ali, e as coisas acontecerem. O que a gente vê muito é que, não, eu não tenho capacidade, não consigo, mas, entendeu, fica naquela situação, não dá, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e acaba não indo, né? Então, muitas vezes, em muitos projetos, a gente acaba fazendo alguns serviços que tem um resultado pontual negativo, ou no 0 a 0, mas que a gente está vendo um potencial naquele setor, naquele cliente ou naquela entrada. Muitas vezes a gente tem que pagar uma propaganda eficiente, que é fazer o teu serviço e mostrar, entendeu? Tem gente que vai querer botar uma placa lá na avenida, botar não sei o quê, que vai ter um resultado talvez inócuo, enquanto tu fazer, às vezes, algum serviço, algum projeto, mesmo com alguma restrição, eu estou muito longe daquela cidade, eu vou gastar X em deslocamento, X em estadia, mas que em alguns momentos se faz necessário para te ser visto e ser lembrado numa próxima demanda, num próximo trabalho. Muito legal. Eu trabalhei uns tempos na Amazônia e muito desse tempo eu tinha um pouco essa sensação de que estava fazendo um investimento lá, né? Porque financeiramente nem sempre foi muito favorável, né? E vou aproveitar e fazer um comentário aqui em cima de uma fala do nosso colega Nedel, que mandou uma contribuição aí por escrito, não é, Nedel? Ele citou as associações de reposição florestal, que tiveram um papel muito importante quando o IBDF ainda atuava, e tínhamos uma política de fomento que incentivava, né, os plantios, as florestas plantadas, as associações de reposição com aquele trabalho de gerar as florestas, produzir as florestas e depois negociar, né, os créditos com os consumidores de produtos e que eram devedores da reposição. Muito legal mesmo esse teu exemplo, viu, Nedel? Bom, passando agora para o nosso segundo convidado aqui, o Sérgio. O Sérgio também tem uma experiência boa para compartilhar com a gente, não é isso, Sérgio? E aí já é mais na Amazônia, não é? Enquanto o Ruter tem uma atuação muito lá na região sul, o Sérgio já conhece bastante a região norte. Conta para a gente aí, Sérgio, o que você tem para contribuir para o debate? Bem, o que esperar do profissional da engenharia florestal nos próximos 10 anos? Em linhas gerais, eu acho que o que acontece no Sul não é diferente do que acontece na Amazônia, talvez até numa escala um pouco maior. Eu costumo dizer até nessa colocação do Nedel, eu falo assim, a geração dos anos 2000, os engenheiros florestais a partir dos anos 2000, não tiveram
o arranjo de instituições necessárias para fomentar a floresta como outrora foi, né? Eu até brinco e falo que eu sou saudoso de uma época florestal que eu nem vivi, né? Que eu gostaria de, né, de ter tido as experiências dos nossos papas florestais, como Nedel, Hummel e outras pessoas, que realmente nós tínhamos um arcabouço institucional que pensava, sim, em engenharia florestal, né? O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o Instituto do Pinho, o Instituto da Erva Mate, né? Hoje, a floresta ganhou um tema extremamente difuso em vários temas associados, né? E acaba que a engenharia florestal, esses arranjos produtivos locais entre grandes empresas, o desenvolvimento de fomento, seja ele via reposição florestal, seja ele por grandes empresas, é uma coisa que eu sou saudoso e vejo um abandono, quase que um abandono absoluto de como que resgatar a pungência que nós já fomos outras vezes, né? E eu gostei muito aqui da colocação do apetite a risco, né? É totalmente isso. A nossa empresa hoje é sediada em Brasília, mas nunca trabalhamos diretamente em Brasília. Nossos trabalhos são todos na região norte. Já morei no Acre, Rondônia, Amapá, Pará, sempre nessa perspectiva de estar entendendo que riscos podem trazer grandes vantagens. Com relação ao que esperar do engenheiro florestal, eu acho bem legal a colocação apresentada, que é entender quais são os cenários que nós temos aí pela frente, né, de desenvolvimento. Olhando muito para o nosso nicho de trabalho, né, nós somos uma empresa que presta muita consultoria para fundos de investimento e instituições públicas e do terceiro setor. A gente vê algumas demandas que são bem latentes. Eu acho muito legal entender que a questão florestal ela realmente não é um pé de alface, né? E a maturidade desses investimentos requer planejamento, né? Nesse sentido, eu vejo uma janela de oportunidade muito grande com a reforma da Previdência, né? Hoje, os fundos patrimoniais, eles, com essa reforma da Previdência, buscam novas tipologias de investimentos que dê segurança de longo prazo. Então, a gente precisa muito olhar para essa estratégia da reforma da Previdência com os ativos florestais, né? Principalmente de inovação. A gente, vocês terem, a título de exemplo, né, nós trabalhamos na implementação de 10 mil hectares de mogno africano aqui em Minas Gerais, um investimento de R$500 bilhão, com um fundo de previdência fundo de previdência de professores secundaristas dos Estados Unidos, né, que enxergam essa possibilidade de resgate de longo prazo num ativo que é praticamente de demanda irrestrita, né? Floresta, uma vez que você consegue trabalhar com custos operacionais coesos, né, são o que a gente chama de ativos de demanda irrestrita. Tem mercado, sempre terá mercado. Só que para você trabalhar com custos marginais, precisam de escala e precisam de desenvolvimentos locais, né? Então, essa é uma janela de oportunidade que a gente enxerga, vê isso muito para a silvicultura, não só para a silvicultura de espécies de médio e lento crescimento, né? Eu diria que as perspectivas dos setores tradicionais florestais, papel e celulose, siderurgia, eles se mantêm, né? Eles já conseguem andar por conta própria, a própria relação privada é privada e a demanda de mercados internacionais conseguem manter esses mercados tradicionais florestais, mas os mercados de inovações, eles também têm um papel importante, né? Esses modelos de silvicultura, a gente olha para o carro, uma coisa que a gente trabalha muito, e vê essa perspectiva, os polos madeireiros da Amazônia,
aonde existem hoje as principais produções madeireiras na Amazônia, são áreas que o ativo florestal está cada vez mais longe. Então, quando a gente olha para as áreas privadas, ao analisar as áreas privadas com a base de dados do CAR, nesses polos madeireiros, nós encontramos déficits de reserva legais gigantescas, né? Um estudo que a gente fez para o Fundo Brasileiro de Biodiversidade, em 5 polos madeireiros do estado de Rondônia, né? Nós temos um passivo ambiental de 600 mil hectares. Como que a gente recupera isso? Né? Não dá para a gente recuperar isso meramente por uma questão de restauração ecológica. É preciso integrar esses modelos de restauração a indústrias de base florestal. E existe um limbo institucional, um limbo empresarial de como que isso vai acontecer, né? Então, essa é uma grande janela de oportunidade, evitar esse ativo. Hoje, o setor florestal na Amazônia, ele vive uma lógica de boom-colapso. Enquanto o recurso florestal está perto do raio econômico, essas empresas se desenvolvem, uma vez que esses recursos vão se exaurindo pela conversão da terra, essas indústrias acabam migrando, né? Como é que a gente consegue... E a migração dessas indústrias gera colapsos locais muito grande na região amazônica. E a gente precisa entender essa inovação florestal. Esse é outro ponto muito legal. E um ponto comentado é que realmente a gente precisa... A busca por materiais mais sustentáveis é uma janela de oportunidade, sim, mas a gente precisa do consumidor muito atento para essas demandas. Se a gente só colocar na ponta do papel o custo da unidade produzida, os bens substitutos aos materiais sustentáveis, eles tendem a ganhar muita força. Então, a consciência do consumidor para o consumo mais local é muito importante. A gente trabalha com relações com comunidades, com aquisições de compra de castanha, óleo de copaíba. Nós vemos hoje nós estamos trabalhando também com a Universidade do Amazonas no Pau Rosa, né? E acabamos de voltar de uma experiência de quase 2 meses na Amazônia, a gente vê uma série de indústrias sendo fechadas. Então, é preciso essas relações comunidades e empresas, ela é uma janela de oportunidade muito grande, principalmente para esses ativos da sociobiodiversidade. Né? Mas o consumidor tem que estar atento a isso, né? A gente tem uma empresa incubada dentro da Evergreen, que quem quiser dar uma olhada, vale muito a pena, e comprar também, é a Semear DF, né? Que trabalha com óleos, produtos que vêm dessas comunidades, né? Tentando estruturar modelos de negócio, mas se o consumidor quiser o produto mais barato e não ter essa rastreabilidade, fica complicado. Então, dentro dessa perspectiva, outra janela de oportunidade também é estreitar as relações das empresas com as universidades, né, com os centros de pesquisas. As empresas, elas acabam se distanciando depois que a gente forma com a inovação que vem das escolas, né? O manejo florestal na Amazônia está parado há 30 anos com as mesmas premissas, né? As mesma tipologia de indústria. Como é que a gente traz essas inovações de madeiras de pequeno diâmetro para a realidade de silvicultura de espécies tropicais? Isso tudo são janelas de oportunidade que a gente deve estar atento para esses próximos 10 anos. A integração de modelos de lavoura, pecuária, floresta, né? São temas que nós temos que ganhar mais peso, mais notoriedade nesses modelos. Então, visto isso, eu acho que o perfil do profissional de engenharia florestal, ele deve sim trazer essa visão empreendedora, né? Você está antenado com o que a sociedade quer e quais são essas perspectivas de consumo. Ela é muito interessante e tem que ter realmente uma persistência quando as finanças apertam, né? Não está fácil. Esses últimos anos, eu diria, está bem difícil, principalmente quando se fala em Amazônia, em produção na Amazônia, existe uma imagem muito negativa do setor florestal relacionada a desmatamento. Isso é um péssimo problema para a nossa realidade.
o que é até uma incoerência. O desmatamento nunca esteve tão grande, a produção florestal nunca esteve tão baixa. Então, essa imagem traz muitos sérios problemas para a engenharia florestal e em processos de inovação. Então, você tem que ter persistência, né? Acho que o engenheiro florestal, ele não é muito bem preparado para lidar com empresas, né? A gente não tem, na nossa escola universitária, uma formação empreendedora muito forte, então você quer buscar entender com burocracia. Eu acho que o profissional que quiser trabalhar na iniciativa privada, ele tem que entender de contabilidade, de direito empresarial, né? Nós acabamos de fazer um serviço para a TNC, a nossa empresa é enquadrada no Simples Nacional, e fomos duplamente tributados, tanto pelo Estado de São Paulo, quanto pela Receita Federal. Então, se você não entende de contabilidade, né? Eu tenho maior sorte, eu não entendo muito, mas meu sócio é engenheiro florestal também e perito em contabilidades, por quebrar a cabeça e buscar essa informação, né? E como bem colocado, nós trabalhamos muito também com editais públicos, chamamentos públicos. Então uma empresa de consultoria na área florestal tem que estar sempre buscando editais, olhando prospecções. Não é por marketing Instagram que a gente vai conseguir ter um desenvolvimento suficiente, mas muitos dos nossos trabalhos não são meramente escrever orçamentos. Nós gastamos muito tempo em elaboração de propostas, em metodologias e planos de trabalho que acabam que muitas vezes não são remuneradas. Então, você tem que ter realmente esse apetite para riscos. E, junto com essas buscas, você tem que estar sempre procurando parcerias. Muitas das vezes nós não temos as habilidades necessárias para entender o cliente, seja ele público ou seja ele privado. Então, eu diria que o profissional de engenharia florestal, além dos seus aspectos técnicos, sejam eles de civicultura, de manejo, de SIG, qualquer coisa técnica, né? Você tem que ser muito bom nos quesitos técnicos, mas só os quesitos técnicos não são suficientes. Nós não, como engenheiros florestais, nós temos que ter na visão empresarial, outras habilidades, além da excelência técnica dos nossos trabalhos. Eu diria que era mais ou menos isso. Opa, muito bom, Sérgio. Legal os teus insights. Eu vou lembrar aqui os nossos colegas que estamos gravando a live, esse bate-papo. Vamos disponibilizar no nosso Instagram e também no canal da associação no YouTube. Então, acompanhe o canal, deixem lá seus comentários e em breve teremos esse vídeo disponível e outros conteúdos também. Uma questão muito legal aqui, hein, Pedro, também, né? Da questão da engenharia florestal se engajar com outros temas, como os recursos hídricos, né? A implementação do gel. A questão florestal realmente ganhou perspectivas que vão muito também além da questão só floresta e indústria, né? Às vezes a gente tem... Eu gosto muito dessa relação floresta-indústria, né? Seja ela do ponto de vista empresarial ou comunitário, né? Mas realmente a gente... E eu acho que nesse ponto, Érico, a gente está muito bem, né? A floresta ganhou diversidade de temas como questões climáticas, sequestro de carbono, manutenção de recursos hídricos, né? São bens que eu considero até como bens intangíveis, né? Difícil até de você botar valor para esses ativos. E o engenheiro florestal, com certeza, cada vez mais ganhando espaços em bens intangíveis, né? Eu acho que isso também é bem legal. Isso mesmo. Obrigado aí, Sérgio, por fazer a leitura de uma das contribuições dos participantes, né, da nossa audiência. De certa forma, você já entrou um pouco aí nas suas últimas considerações. Em função da nossa restrição de tempo, eu vou ter que considerar isso, tá, Sérgio? Eu vou devolver a palavra para você daqui a pouco, para você arrematar a sua contribuição. Mas agora eu vou devolver para o Ruther, para os 5 minutos finais dele, para suas considerações. Ruther,
teve um colega aí que comentou que acompanha o trabalho, né, da sua empresa, elogiou e perguntou para produzir uma madeira de qualidade, alta qualidade, considerando a grande demanda que tem se apresentado. Pediu dicas, se tem alguma coisa em curso, e aproveito aí e já vou agradecendo desde já os colaboradores para que essa live acontecesse. Eduardo, Caiane, Isabel, parabéns aí, um agradecimento especial para vocês. Ruther, com você a palavra aí para os últimos 5 minutos. E o que você tem para dizer para nós aí? Tem muita gente querendo abrir empresa. Ruther, dá suas dicas aí finais, cara. Bom, pessoal, acho que é um desafio e, ao mesmo tempo, assim, é muito gratificante, né? Tu poder ter um sonho, alguns projetos e aquilo ganhar corpo, ganhar vulto, agregar pessoas fantásticas também ao seu lado, né? Acho que ninguém faz nada sozinho. Então, seja na empresa ou na empresa que tu vai abrir, ou no serviço autônomo, ou numa indústria, os elos aí de fornecedor, prestador de serviço, cliente e sociedade que estão ao redor são elos fundamentais para que se tenha sucesso das ações, né? Então, hoje, quando tu pensa em fazer um trabalho e tu se intitula como autossuficiente e que eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira e que isso vai acontecer, provavelmente não vai dar certo. Então, a gente faz um planejamento, provavelmente para ele ser modificado, para ele ser alterado e ter uma rota corrigida para que o objetivo que inicialmente era X pode ser X,2, X,3 para ter um resultado gratificante, um resultado que seja, digamos assim, considerado como atingido. Então, eu acho que a questão que foi comentado aqui na questão tributária e no embasamento de recursos humanos, tributário, de alvarás, assim, isso é muito importante e toma muito tempo hoje do pequeno empreendedor. Então, no simples alvará, a gente também, como é uma empresa que busca participar de algumas licitações, algumas de cotações de empresa do setor elétrico também, ou mesmo através aí das certificações, se preocupa muito com a regularidade de todos os documentos, de todas as negativas, de todos os documentos legais, né? Então, às vezes, simplesmente por tu estar numa sala comercial ou num local que tu tem o disjuntor da companhia de energia elétrica numa rua e a entrada do prédio da sala é na outra, o alvará não coincide com o PPCI do Corpo de Bombeiros, tu já não consegue emitir a nota. Então, são uma série de coisas que as pessoas, às vezes, não dão atenção e acabam impedindo de tu participar, às vezes, de um grande projeto ou de um grande trabalho. Então, essas pequenas coisas realmente também são importantes e sem contar que, às vezes, costumo dizer, né, que tu tem um grande sócio que trabalha muito pouco pela tua empresa, que é o governo, né? Então, se tu não souber quanto vai ser a participação desse sócio oculto, vai ser muito difícil as coisas darem certo. Então, tu tem um sistema de tributação diferente no município para outro, um CNAE diferente da tua emissão da nota fiscal já muda totalmente o imposto. Enfim, então situações como essas assim são realmente complicadas e têm que ser levadas em consideração desde o início. Então, acho que a mensagem que eu quero dar é que é muito gratificante tu poder construir aí o teu ninho aí, os teus troféus que tu vai distribuindo pela estrada na qual tu tá andando. Enfim, acho que é importante aprender com os erros dos outros, né? Então, essa iniciativa aí de tu ter alguma experiência profissional, seja no setor público, privado, ou mesmo de forma autônoma, ela é, assim, eu costumo dizer que a gente tem um lema ali na nossa equipe, assim, que o grande nosso objetivo dos nossos projetos é que hoje tem que estar melhor que ontem. Então, se a gente olhar para trás e ver que nós não conseguimos agregar em nada, não conseguimos melhorar em nada no processo, para tudo que eu quero descer. Então, às vezes algumas pessoas, alguns perfis profissionais que são muito detalhistas, que querem que aquilo feche na vírgula, acabam se frustrando ou tendo alguma dificuldade de entender que o resultado foi positivo mesmo.
Então, se tu olhar para trás e ver que o produtor, o projeto no qual tu trabalhou está melhor hoje do que ontem, já é um avanço. Eu acho que essa é uma... Adaptativa, né? Como? Gestão adaptativa, né? Então, acho que isso é muito importante. Enfim, acho que é mais ou menos essa. Já ultrapassei o tempo também, aí agradecer, enfim, isso aí. Muito obrigado, Ruther. Bem legal. Tenho certeza que o pessoal curtiu bastante, vários comentários aqui. Mais uma vez te agradeço aí a disponibilidade e já deixo aí um abraço. Sérgio, vou devolver para você, mas com 3 minutinhos só, tá? Para você fazer suas considerações finais, para a gente não ser surpreendido aqui pelo Instagram, cortando o nosso áudio. Pô, mandou bem demais as considerações finais. Eu queria era reforçar essas considerações finais, dizendo que a empresa, ela é uma pessoa por si só, né? Já está falando, uma pessoa jurídica, né? Então ela tem que ser remunerada por ela mesma, e isso é um erro que a gente costuma cometer muito no início, quando abre uma empresa, que é não colocar, por exemplo, nos custos do projeto. A gente determina os custos achando que é a remuneração do próprio profissional, né? E esquece que a empresa paga a luz e uma série de coisas, você tem riscos associados, carros quebrados. Então, a necessidade de você pensar num orçamento dentro de todos os projetos para a própria empresa, né? Isso é permitido, é chamado de BDI, né? Benefícios e despesas indiretas. São coisas que você, às vezes, não consegue colocar no próprio custo de um projeto de uma forma direta, né? Então, você tem que realmente pensar a empresa como uma outra pessoa, né? É essa dica aí que eu gostaria de deixar aí para quem quiser empreender. A empresa, ela precisa se manter assim como os sócios ou os colaboradores da empresa, né? Esse é o que eu gostaria de deixar aí também de recado final. Tá certo. Obrigado aí, Sérgio. Obrigado, Ruther. Obrigado a todos os colegas que participaram do nosso bate-papo. Teve uma pergunta aqui que surgiu, então vou responder novamente. Nós gravamos esse bate-papo, ele vai ser disponibilizado no nosso Instagram e também vai ser disponibilizado no canal da FDF no YouTube. Tá? Então, a partir de amanhã o conteúdo vai estar lá para quem quiser assistir na íntegra e futuramente teremos outros conteúdos de grande valor para compartilhar com vocês. Deixo aí, então, uma boa noite. Desejo bom descanso, muita saúde para todos que assistiram a live de hoje e também a todos que acompanharam as nossas outras lives, os nossos participantes anteriores, Pedro Bruzzi, Júlio, Ieda, Elisa, a Carol, e hoje encerrando aqui com o Sérgio, com o Ruther. Foi ótimo. Eu espero que tenha atendido aí a nossa nação floresteira, os futuros floresteiros e também todos aqueles que se interessam pela gestão sustentável das florestas, né? Aproveitando até o nosso colega Nedel insistindo, né, Nedel, que a gente fale do conceito de sustentabilidade. O Nedel, gente, ele é um cara que tem uma visão, está antecipado das coisas, né? Antes que elas aconteçam, ele já está vendo o futuro. Hoje a palavra da moda chama-se storytelling, né? Contar histórias. Pois bem, o Nedel, ele aparece aí, para quem não conhece, como seu cachorro, porque o nosso contador de história, fundador aí da FDF, que a gente considera uma porta-semente, já sabia que precisamos apresentar as nossas contribuições, os nossos diálogos e debates com uma boa prosa. Então, essa foi a nossa intenção com essa série de lives. Eu espero que tenham gostado. Saudade de ouvir o Nedel também, né, Nedel? Saudade de ouvir aqui Nedel falando. É sempre também um grande privilégio ouvir o Nedel contar qualquer história florestal, né? Saudade. Isso. E estou vendo aqui, muito bem lembrado, Serginho. A gente está acostumado já com esse ambiente virtual, né? Está fazendo falta os encontros presenciais. A Singrid aqui também,
sugerindo que a gente traga questões de gênero. Muito importante esse debate, Ingrid. O que a gente tentou e teve um grande esforço foi de trazer ambos os representantes aqui, né, homens e mulheres, para que trouxessem suas contribuições. Né? Tivemos lives com colegas, a Ieda, a Elisa, trouxemos a Carol, então buscamos aqui equilibrar e trazer esses pontos de vista. Mas o assunto relacionado à atuação das mulheres, eu imagino que seja uma demanda, né, na engenharia, é um tema muito importante para nós também. Inclusive tem o Instagram, engenheira, tem a Fernanda de Curitiba, né, que ela acho que ela trabalha com até um organismo internacional que é só de engenheiras florestais, né? Eu posso aqui depois pegar aqui o Instagram dela aqui e mandar também. Existe aí um movimento da engenharia florestal feminina que é maravilhoso, é coordenado pela Fernanda. Bem lembrado, Serginho. Bem lembrado, e nós temos contatos aí com essa turma no âmbito nacional. Vamos colocar aí uma live para debater isso. Gente, vou encerrar a nossa live antes que o Instagram encerre para nós. Obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Boa noite a todos. Fiquem bem, com saúde. E em breve a gente se encontra com novidades. Forte abraço. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal que assistiu. Tchau, tchau. Valeu.